Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre multiculturalismo e interculturalidade. Vamos entender um pouquinho, tá pessoal? Tá lá nas páginas 125 até a 128. A professora fez um mapa conceitual pra gente, na verdade o mapa conceitual nos ajuda a entender um pouquinho melhor os conceitos e a gente ir direto no ponto, tá? Então vamos lá. O que é o multiculturalismo, né? Deixa eu ver se consigo puxar aqui. Bom, o multiculturalismo, deixa eu pegar aqui a minha folhinha, a ideia surge nas sociedades contemporâneas. Essa ideia é uma ideia, ela surge contra a ideia de homogêneo. O que é homogêneo? É tudo igual, né? Então, assim, peraí, tudo igual nas sociedades, as pessoas são iguais? Não, as pessoas não são, os grupos não são iguais. A gente tem várias, né? A gente tem várias culturas diferentes e tudo mais. Então, o multiculturalismo veio justamente para abranger. Mas por que, professora? O que aconteceu na história? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho, né? Ele surge nas sociedades contemporâneas. Por quê? Porque tinha as desigualdades, a gente percebe as desigualdades sociais. Ah, é a sociologia que inventa isso? Não. São dados, né? Então, a partir de dados, a sociologia, os estudiosos começaram a perceber essas questões. E principalmente as sociedades que precisavam dessa nova percepção aí para entender principalmente o racismo e a homofobia, né? Certo? Desculpa, principalmente o racismo, né? Tá? Que a gente vai ver. Desigualdades sociais, racismo, preconceito e a discriminação social, né? O racismo a gente viu, né? Contra uma etnia específica. O preconceito, a ideia preconcebida, e a discriminação social, deixar a pessoa de fora, né? Segregar, né? Segregar, deixar de fora, certo? Então, surge contra essa ideia de tudo igual, principalmente quando os europeus vieram e dominaram as Américas, né? E deixaram essa ideia de que o branco europeu era superior, né? E principalmente até hoje na Europa tem muito problema em relação aos estrangeiros. Então, existe uma palavra que designa esse medo, esse preconceito, esse nojo, essa coisa de contra uma coisa que é estrangeira. Como é que se chama, professora? Xenofobia, tá ok? Aversão, medo, antipatia às pessoas diferentes do seu meio, ok? O multiculturalismo, o que seria então? Ele não é único, não é para uma coisa única, né? Justamente o multi. Varia conforme o contexto histórico-cultural, né, da população que você está falando. E você abarca diferentes pontos de vista, diferentes formas de se ver a sociedade e culturas distintas, certo? Ela abrange, como se fosse um guarda-chuva. Aqui também um guarda-chuva de lado aqui, né? E o primeiro eu coloquei lá em cima, que não tá aparecendo aqui para vocês, ele não é único, né? Ele varia conforme o contexto, diferentes pontos de vista. Então abarca diferentes ideias de culturas, né? E faz com que exista uma coisa pacífica entre grupos, povos, étnicos e culturas. Existe uma coexistência pacífica entre os grupos, né? Aqui tá, pessoal, praticamente a 125, tá? E agora a gente vai partir para 126. Aqui, esse movimento é um movimento teórico, político, em defesa da pluralidade das várias culturas e etnias que nós temos e da diversidade cultural que eu acabei de falar para reconhecer as minorias. O movimento negro não usa muito as minorias são usadas mais para mulheres, né? Por quê? Por que não? Porque, na verdade, é um conceito sociológico que fala das questões das minorias. Professor, o que é minoria, né? São grupos com posição econômica desvantajada ou desprivilegiada em relação às outras, né? No caso, as mulheres. Os negros também, tá? Mas eu coloquei as mulheres porque não é usado tanto na questão multicultural. Quem é que estuda isso, professora? A sociologia, sim, mas também temos a antropologia que a gente vai chegar daqui a pouco, certo? Quando é que começou essa ideia de luta
dessa questão de perceber que tinham outras culturas e que elas tinham o seu valor e que não deveriam ser nem usada violência, nem serem pagas com salários menores, né? Iniciou em 1960 nas culturas, nos países com o capitalismo já avançado, no caso dos Estados Unidos principalmente, onde havia uma segregação racial muito forte, e a luta dos negros a partir de 1960 com o Malcolm. Aí vocês podem ver, tem vários filmes que relatam essa época. Desculpa, o Malcolm X, o Martin Luther King, né, pastor, né, que luta para a não segregação dos negros na sociedade americana, mas também na Inglaterra, na França, em vários países do mundo, né, principalmente com o capitalismo avançado. E o que é segregar, então? Segregar é a ideia de separar, né? Contra a segregação e no combate, essa luta principalmente começou com a segregação e contra o racismo, né? No combate essas duas feridas abertas das sociedades modernas aí, que vieram com a escravidão a partir de 1600, a escravidão dos negros africanos, né? Tá? Na verdade, essa luta política dos negros nos Estados Unidos, ela passa para o terreno político. E com isso vem as leis, que vieram as cotas, né? As cotas, só no Brasil. Não, né, gente? Começa lá em 1960 a luta. Em 1930 já se tem leis para os negros, negros americanos, e só em 2010 no Brasil. E isso que muita gente falava contra as cotas. 370 anos deixaram uma... o que aconteceu, professora? Na verdade, assim, se você vai olhar os números hoje no Brasil, um homem branco hoje ganha 1.800, a mulher branca ganha R$900, o homem negro ganha 1.200 e a mulher negra ganha menos de R$600, hoje a média salarial. Por isso que a gente fala disso aí, não fala porque, imaginei, não, é mimimi, não, é número. E esse número é comida na mesa, é educação, é saúde, é qualidade de vida, né? Hoje a gente depende do nosso salário aí para sobreviver, certo? E essas afirmações, essas ações afirmativas se tornaram então leis, né? Certo? Então a antropologia também começa a fazer os estudos aí desses grupos e ajudar nessas ideias aí para transformação de uma melhor qualidade de vida aí dessas populações afrodescendentes no Brasil e também as indígenas, que a gente quase não fala, né? Tá? O que é interculturalidade? E daí a gente vai lá na página, já estamos lá na página, ações afirmativas a 127, né? Interculturalidade já começa também na 127, 126 as minorias, né? O que seriam essas minorias aqui, né? Já falei pra vocês, né? Indígenas, descendentes de africanos e mulheres do Brasil, né? Comunidade LGBT que também tá aqui, né? Tá? E aí a gente tem as ações afirmativas na 127 e a interculturalidade também nessas duas páginas, 127 e 128, né? Que vocês podem se aprofundar ali na 128, o sistema de cotas, as ações afirmativas e a questão, né? Tem mais outras leituras para serem feitas. Importante também saber que são temas de luta aí também dentro da ideia do capitalismo. Não está fugindo a ideia dentro dessa sociedade capitalista. Por quê? Porque justamente são essas populações também são consumidoras. Pensando na questão capitalista, tá? Elas são consumidoras e o capitalismo não tira elas fora do seu rol, porque elas vão consumir. Então, quanto maior o poder de consumo, maior é o consumo, maior é o lucro. Certo? Então vamos saindo aqui da vírgula, interculturalidade. O que seria essa interculturalidade, né? Comunicação e interação entre as culturas, né? Vamos fazer que essas culturas que elas consigam serem vistas dentro da sociedade, serem valorizadas, né? E a superação e a transformação para uma sociedade pluricultural, né? Com várias culturas coexistindo de forma harmônica, certo? Aqui eu tinha colocado as leis, né?
através das leis, mas também da luta desses povos afro-brasileiros. E aqui embaixo também, vocês não estão vendo, mas estão os indígenas. Ok, pessoal? Nossa aula de hoje, então, nós ficamos por aqui.